Mas venha também toda tarde participar conosco, né? Já agradeci tantas pessoas que estão aqui pelo nosso chat, participando, falando que estamos gostando. A Aninha, eu chamo de Aninha, né? Mas a Ana Vitória Alveira já falou, estou esperando a Luciane. E a Luciane está aqui do lado. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Rita. Um prazer estar aqui, viu? Com a volta às aulas, tem muitas pessoas que ficam assim, meu Deus, meu filho não está adaptando, meu filho vai conforme vai passando os dias, não está desenvolvendo, não está aprendendo. São N coisas, ansiedades de pai e mãe, e os educadores, né? Passam às vezes uma saia justa, porque às vezes o problema é tão simples de ser sanado, né? Basta uma atenção especial àquela criança, né? E isso é o que a gente vai falar, porque alguns problemas podem ser sanados com esse desenvolvimento, dessa dedicação à criança. E aí eu queria que você nos explicasse o que são essas habilidades socioemocionais que a gente vai falar sobre ela e que são tão importantes nesse desenvolvimento escolar. Então, Rita, na verdade é assim, as habilidades socioemocionais, elas são fundamentais, né, no desenvolvimento de qualquer criança, né, porque na realidade elas permitem que a criança gerencie essas emoções, que ela tenha relações interpessoais mais saudáveis. Então, quando você fala da questão da adaptação, se é uma casa onde a família já tem essa conversa com a criança, uma conversa prévia, já uma reflexão com essa criança. Então, quando ela chega mais segura na escola, né? A família está segura e a criança chega mais segura na escola. Então, é o que a gente acaba esperando e a gente acaba fazendo muitas vezes algumas adaptações até prévias para aquela criança já conhecer o espaço, antes dela chegar no primeiro dia de aula no espaço. Não levar um susto. Exatamente, porque são pessoas que ela nunca viu, um espaço que ela nunca entrou, gigante, né? E onde eu tô? Então, isso acaba passando mais segurança. Então, quando tem essa fala prévia, né, essa preparação da criança, com certeza facilita. E assim, tem estudos que indicam que as crianças que realmente têm as habilidades socioemocionais mais bem desenvolvidas, elas com certeza têm mais probabilidade de um sucesso acadêmico, de um bem-estar emocional. Um sucesso até profissional. Exatamente. Vai se, no ambiente de trabalho ela vai ter. Mas a gente pensa na criança, a gente não pensa lá na frente. Pai e mãe não pensa, meu filho um dia vai estudar, vai fazer faculdade fora, vai trabalhar em outro país. Pai e mãe não pensa nisso. Isso. Mas tem que começar a pensar enquanto são pequenos, não é isso? É isso mesmo, é exatamente isso. E assim, desde a primeira infância dá para você começar a fazer esse trabalho com eles, né? E eu falo muito assim, que na realidade, a melhor forma de você ensinar em casa é o exemplo, né? Eu acho que as competências socioemocionais, elas estão ali no exemplo a cada momento. Não adianta eu falar para o meu filho em casa, olha, você tem que respeitar, você tem que ter empatia, se coloca no lugar do outro. Mas aí eu chego na rua, a primeira fechada de carro que eu levo, eu brigo no trânsito na frente do meu filho. Eu chego na frente de uma faixa de pedestre e eu não paro para a pessoa passar. Então são pequenos gestos que eu consigo ensinar o meu filho em casa, né? Então eu começo a desenvolver desde pequenininho algumas habilidades socioemocionais que ele vem trazendo para a vida dele. E assim a gente vai transformando esse adulto aí em um adulto respeitoso, empático, que é o que a gente precisa para a nossa sociedade, né? E é tão interessante você falar que a gente precisa desse tipo de adulto para a nossa sociedade, mas tem pessoas que... Esse é um jargão que a gente sabe que rola por aí, sim. Mas por que ao invés de você querer um mundo melhor para os seus filhos, até de uma maneira egoísta, eu quero um mundo melhor para o meu filho, você não deixa filhos melhores para o mundo? É isso. Né? E esse desenvolvimento socioemocional é justamente isso, é deixar pessoas melhores, filhos melhores para o mundo. Isso e também contagia, né? As pessoas, eu não sei se você se lembra, você como diretora escolar deve ter visto isso. Quando começou
a fala, a linguagem a respeito da ecologia, de separar o lixo, que é material reciclável, do lixo orgânico, tudo. Quantos pais que não tiveram essa habilidade, não tiveram essa educação enquanto pequenos e jogavam um lixo em qualquer lugar, e aí a criança chegava para o pai e para a mãe e falava: pai, mãe, isso não é, isso é plástico, isso vai demorar 500 anos para... Tem que jogar no lixo reciclável. Quer dizer, os pais foram aprendendo com seus filhos. E existe essa troca também nessas habilidades socioemocionais. Como você falou, o pai e a mãe são exemplos. Eles ensinam os filhos, mas aprendem com os filhos também. Muito. Você vê isso nas escolas? Muito, muito. E assim, é porque na realidade, antigamente a gente preocupava em mandar o filho para a escola, mais pensando no cognitivo, né? Era para ir para a escola aprender português, matemática, história, geografia, ciências, né? Então ele vai sair de lá sabendo bem uma adição, uma multiplicação, mas não se preocupava com essas competências, né? E que de verdade hoje está muito dentro da escola e não como uma disciplina. Então ele está a todo momento. Então se a gente fizer esse trabalho dentro do colégio, em cada um dos momentos que acontece uma situação de conflito, tudo, mas a família não tiver a mesma fala do colégio, se a gente não tiver alinhado, fica muito difícil, porque a criança tem em casa uma fala e na escola outra. Então, qual é a correta? O que eu devo seguir, né? Eu devo seguir que quando a família fala, chegou na escola, se alguém brigar com você, pode bater, né? Ou não, eu tenho que aprender a respeitar, eu tenho que aprender a dialogar, eu tenho que aprender a refletir sobre as minhas atitudes, pensar no outro, me colocar no lugar do outro. Será que eu posso fazer isso? Então, essas falas a gente acaba trazendo muito para os pais em formas de palestras, formações, porque isso ajuda muito, porque as famílias precisam realmente ter a mesma fala que o colégio, para a gente estar alinhado e trabalhar em parceria, porque é só assim a gente vai conseguir aí, né, um bom resultado. Com certeza. Agora, com essa nova lei já sancionada pelo atual presidente no dia 13, com a proibição dos celulares, das telas, né, na escola, vai ajudar esse desenvolvimento socioemocional? Porque eles vão ficar menos distraídos, penso eu, né? Eu não estou no ambiente escolar, mas você está. Você acha que isso vai contribuir de alguma forma nesse desenvolvimento destas crianças e adolescentes? Olha, Rita, eu tenho uma vivência, né, porque até o ano passado a gente não tinha essa lei, né, e em 2024, a escola que eu trabalho, nós resolvemos tirar o celular dos alunos, mesmo antes da lei. E nós passamos 2024 todo sem o uso do celular dentro da escola, né, a não ser para atividades prévias, sim, combinados e tal. E com os alunos do ensino médio, sim, a gente autorizava ainda na hora do intervalo, porque seria muito brusco, né? Então a gente foi aos poucos. Mas a gente conseguiu observar, assim, até o final do ano, a gente conseguiu perceber alunos que não se envolviam em atividades durante os intervalos, alunos que, na verdade, estavam sempre mais solitários, sempre nas telas, tinha pouca relação dentro do colégio, poucos amigos, porque ele gostava mais de se isolar. E nós percebemos que, tirando o celular, isso mudou muito. Muitos alunos que a gente via muito isolado começam a ganhar ali alguns grupos de amigos, participar de algumas atividades durante o intervalo, em rodas de amigos dando risada. E a gente falava, gente, né? Isso é inédito. Exatamente. Então, quando chegou a lei, que a lei foi sancionada, nós falamos, agora sim, né? Pra gente, porque agora nem o ensino médio a gente autoriza. E realmente está sendo muito válido. A gente tem certeza que nós vamos colher bons frutos aí dentro da escola. Não, e eu tenho certeza disso. Inclusive, o que se tem na escola deve ser transferido também, né? Ela falou sobre o exemplo dos pais, aprende na escola, aprende em casa, tem o exemplo das coisas boas, dessas habilidades socioemocionais e também agora o uso das telas. Os pais devem continuar monitorando em casa, isso é muito importante. Mas nós vamos continuar o nosso bate-papo. Nós estamos recebendo aqui Luciane Moura, psicopedagoga, diretora escolar, e o nosso tema de hoje, habilidades socioemocionais nas crianças, como desenvolver e por que elas são tão importantes
para o desenvolvimento destas crianças. Quer saber um pouco mais? Fica conosco que vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Muito obrigada a quem está participando comigo aqui. Obrigada aí a Julie Malzone, que eu entreguei o seu abraço para Márcia Caires, viu? Obrigada aí pelo carinho, Julie Malzone também, do Mundo do Artesanato, maravilhosa. A Selma Mello, boa tarde, que lindo o trabalho da Márcia Caires. É isso aí, Selminha, muito obrigada pelo carinho. Maria Natalina Rodrigues, manda um abraço aqui para nós de Rondônia. Natalina, Dona Wanda, beijo para vocês aí em Ji-Paraná, Rondônia. Deus abençoe vocês demais da conta, viu? Desejando aqui que Deus abençoe sempre a nossa vida, né? Enfim, tem muito beijinho, carinho. Mas agora eu vou voltar para o tema, porque a Ana Vitória Biero fez uma pergunta. Como os pais podem ajudar ao explicar essas habilidades socioemocionais? Eu acho que é uma palavra complicada para a gente explicar para a criança. Mas como que esses pais vão explicar isso para as crianças? De uma forma, é natural que isso acontece? Ou eles têm que, olha, vamos parar, senta aqui, vamos conversar? E a partir de que idade isso pode acontecer? Olha, na realidade, a criança ela está em formação, né, já até os 7 anos. Então, é o primeiro momento que você tem que trabalhar, desenvolver todas essas competências, porque depois realmente você vai fazer esse trabalho para a vida, né? Você vai preparar seu filho para o mundo, né? Quando você diz até os 7 anos, é o que ele vai aprender até os 7 anos. Exatamente, porque ele está em desenvolvimento nesse momento. Então ele aprende. Aprende, com certeza. E na realidade, o que acontece? Às vezes a família não consegue entender que é importante também esse momento do diálogo, da reflexão, porque assim, ó, quando você fala das habilidades socioemocionais, você não pode esquecer do Kessel, que na verdade é uma organização sem fins lucrativos, que eles reuniram muitos professores universitários exatamente para eles pesquisarem aquilo que impacta e aquilo que não impacta na aprendizagem socioemocional. E aí eles pensam lá, eles deixam 5 domínios, tá? Que aí dentro dos domínios eles falam da autoconhecimento, da autorregulação, fala da empatia, das habilidades sociais e da tomada de decisões. Então, a gente acaba trabalhando dentro disso. Quando você chega com o seu filho, eu acho que, assim, ao meu ver, eu acho que as 2 principais habilidades, os 2 principais domínios, seriam exatamente o autoconhecimento e a autorregulação. Porque quando você fala de autoconhecimento, você precisa nomear as suas emoções, aquilo que você está sentindo. Então, eu estou aqui agora na frente das câmeras e eu estou o quê? Tensa, eu estou nervosa. Como eu posso trabalhar isso, né? Como eu posso me organizar para conseguir passar a mensagem que eu quero tranquila? Isso é o conhecer-se. Exatamente. Então, primeiro eu preciso aprender a nomear. E isso a família pode fazer. Quando a criança está fazendo uma birra porque ela quer um brinquedo, o que você está sentindo, né? Raiva, tá? Como a gente trabalha isso, né? Então, quando você começa a nomear as suas emoções, isso facilita para a criança pensar em estratégias para ela melhorar. E aí a gente tem a questão da autorregulação, que aí vem essa questão mesmo de controlar os meus impulsos. Então, quando eu entendo o que eu estou sentindo e eu controlo o meu impulso, eu consigo com certeza tomar uma decisão correta, ética, eu consigo ter uma relação saudável, né? A gente pensa isso no mundo do adulto, mas a criança recebe isso dessa forma? Então, porque quando você chega, e é engraçado porque assim, na escola pra gente isso é muito normal, porque dentro do colégio você trabalha de uma forma um pouco mais estruturada, né? São pessoas formadas para trabalhar dessa forma e a cada situação que acontece, a gente já tem alguns objetivos que a gente pretende com aquela criança para fazê-la pensar. E em casa é muito difícil, né? Para os pais entenderem, mas é aquilo que eu falo, quando a criança chega em casa e você conversa com ela, como foi seu dia, né? Hoje na minha escola aconteceu tal coisa, né?
Tá, mas por que que aconteceu? Por que que seu amigo fez isso? Por que você respondeu assim? Fazer a criança refletir. Reflexão. Então, dentro de casa, é o que eu falo, né? Que eu falei com você no início, da questão do exemplo, mas também é muito importante o diálogo com a reflexão. Essa escutativa, sabe? De entender o que aquela criança sentiu e ajudar que aquela criança realmente reflita e entenda o que ela fez e como ela poderia ter agido. Ou foi correto ou não foi correto, por quê, como poderia ter sido, se ela tivesse tomado tal atitude, não poderia ter sido diferente. Então, é nesse sentido que os pais podem ajudar em casa. Não dá para eu chegar e falar assim, viu, quando você sentir medo, você não pode sentir medo. Ele não vai entender isso, né? Mas você consegue mostrar para ele quando ele está sentindo medo, olha, isso que você está agora não é medo. Então ele vai começar a entender. Então, quando você está com medo, o que dá para a gente fazer? Vamos respirar, olha, vamos pensar que nada vai acontecer, eu vou estar aqui do seu lado. Então, assim, você vai trazendo isso para a criança, obviamente na linguagem dela, né? Porque é uma criança, e aí você vai conseguindo trabalhar essas competências para a gente aí transformar essa criança num adulto mais responsável, mais empático, né? Eu acho que hoje a maior dificuldade que a gente tem na sociedade, né? A gente tem um desafio aí absurdo, né? No cenário que a gente vivencia, porque as nossas crianças hoje, nós sentimos que elas têm muita dificuldade em lidar com as frustrações. Elas estão com muita dificuldade de expor as emoções delas de uma forma saudável, né? De controlar os impulsos. Então é tudo muito, né? Então, assim, esse trabalho com certeza é primordial para a gente fazer com as crianças, não só na escola, como com as famílias também. Agora, uma das coisas que eu acho que vai melhorar bastante com essa retirada das telinhas das mãos das crianças, principalmente os celulares, é a ansiedade. Porque eles querem uma resposta tudo muito rápido, muito rápido. E eles estão nessa vibe, nessa ansiedade, que um adulto ansioso é um tormento para todo mundo. Então, essa criança, ela vai, como você falou, ela vai aprender a se sociabilizar, ela vai aprender a conversar, a brincar na hora do intervalo e não ir para o celular, para o joguinho, para o game, sei lá, qualquer coisa que ela já tenha esse hábito de fazer. Quer dizer, a ansiedade eu acho que é uma das coisas que vai ajudar bastante. Muito, porque é exatamente isso que a gente percebe. Com o uso das telas, se você parar para analisar hoje no nosso cenário, hoje as crianças, elas estão muito mais ansiosas, o mundo está muito mais ansioso, né? Muita depressão, bullying, cyberbullying. Então, assim, tudo isso demonstra o quê? Falta de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, quando a gente trabalha, a gente está fazendo o trabalho inverso, exatamente evitando que lá na frente essa criança tenha uma depressão, que essa criança tenha um transtorno de ansiedade. Enfim, quando você pensa no bullying, por exemplo, quando uma criança, um jovem coloca uma mensagem no grupo de WhatsApp, né, inadequada, é porque ele não soube tomar uma decisão. Ele não tomou uma decisão responsável. Então, ele tomou uma decisão pela emoção. Exato. Aquilo que ele estava achando que seria divertido, legal, ele não pensou na dor do outro. Isso, exatamente. Não usou a empatia. O que teria sido se tivessem feito isso comigo? Ele não para pensar. É isso, é exatamente isso. Então, é o trabalho inverso mesmo, sabe? Preparar essas crianças realmente para a gente conseguir ter um mundo lá na frente mais empático, né? Muito mais responsável e saiba realmente se colocar no lugar do outro, que hoje é muito difícil, né? É uma das maiores dificuldades que a gente encontra. E quando você fala em se colocar no lugar do outro, não é no sentido de eu concordo com tudo aquilo que você trouxe, né? Mas não, eu vou tentar entender aquilo que você está trazendo e eu vou concordar ou discordar com respeito, sabendo o seu ponto de vista e que nem sempre é o meu. E tudo bem, mas às vezes, hoje em dia, é muito difícil essa discussão, é muito difícil esse entendimento. E por isso é muito importante desenvolver realmente essas habilidades nas crianças. E pais e professores, pais e educadores devem estar em sintonia em relação a isso.
Muito, muito. Por exemplo, o pai e a mãe que já conhecem, sabe que o filho é ansioso ou ele tem dificuldade de dividir para uma criança muito menor, isso já deve ser falado para esta escola, para esse professor ou professora que vai ficar com essa criança? Sim, e é normal, né, eles chegarem, porque assim, na escola é o primeiro momento que eles vão viver ali, conviver com pessoas da mesma faixa etária, né? Então é ali que eles aprendem muitas questões. Então vai ter a disputa do brinquedo, vai ter a mordida, enfim, todas as situações que acabam acontecendo dentro de uma escola. Mas é aí que o profissional também precisa se preparar para fazer esse trabalho, porque é nesse momento da intervenção com a criança é que você vai ensinando esses pequenos pontos e fazendo com que ela realmente se modifique e ela entenda que eu posso pedir o brinquedo, eu não tomo o brinquedo, né? Eu posso conversar e não preciso morder. Então são situações que a gente vai colocando no dia a dia da criança, que aos poucos, é claro, eu vou falar às vezes 10, 15 vezes e a criança vai continuar fazendo, porque é normal, mas aos poucos ela com certeza ela vai se moldando e ela realmente vai entendendo aquilo que realmente ela pode e aquilo que ela não pode fazer. Pensando nessa harmonia entre pais e educadores, para o bem desta criança, o que seria legal os pais então observarem? Ensinar a criança a conhecer-se, isso você falou. Será que a gente consegue elencar algumas coisas para os pais memorizarem? Bom, então tá, para mim, tá, na minha visão, eu penso assim, a primeira coisa é o que eu te falei, é o exemplo. Eu acho que assim, dentro de casa é a melhor coisa que a família tem que pensar. Sempre, antes de tomar uma atitude, pense, seu filho está aqui e ele está enxergando tudo aquilo que você está fazendo. É esse ser humano que você quer formar do seu lado? É isso que você quer para ele? Eu acho que é a primeira coisa, é o primeiro ponto. Porque quando você fala de sustentabilidade, quando você fala da questão do respeito, da empatia, tudo isso, se a família não tiver, dificilmente essa criança vai conseguir, porque é o exemplo que ela vê todos os dias, né? E ela passa muito mais tempo com a família do que na escola. Então é muito importante. O segundo ponto, eu acho que é muito importante que as famílias tenham essa questão do diálogo, da reflexão, da escutativa, para entender o filho, para ajudar e auxiliar o filho a todo momento naquelas dificuldades. Isso já é um bom começo. Muito! E olha, e nós demos 2 dicas que são esse start para trabalhar as habilidades socioemocionais das crianças, que com certeza, bem trabalhados, serão adultos aí que a gente quer ter amizade, quer ter convivência. Eu quero agradecer aqui a Luciane Moura, psicopedagoga e diretora escolar, que hoje nos falou aí sobre as habilidades socioemocionais. Luciane, valeu por estar conosco, muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade, viu? Foi muito bom. E a gente fica por aqui desejando a você um bom fim de tarde, um bom descanso e amanhã não perca mulher.com para você. Beijo, gente!